Meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos sobre a identidade presbiteriana, nós vamos falar nesta manhã sobre teologia da aliança, que é um assunto muito importante, né? A aliança não é apenas, não é apenas um tema a mais nos nossos estudos, mas a aliança é, como alguns dizem, a estrutura óssea da teologia, da Bíblia. Nós vamos ver que o que nós chamamos de aliança é como se fosse a estrutura óssea de um corpo mesmo, tá? Você tem a Bíblia inteira tratando de aliança, tá? Deus lidando com o seu povo por meio de alianças. Então é um assunto fundamental para nós entendermos a fé. Vamos começar com uma oração então. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por Tua palavra, que é tão rica em conhecimento, que é tão, ó Pai, nutritiva para a nossa alma, para o nosso espírito, que de fato, ó Pai, contém tanta sabedoria para que nós aprendamos mais do Senhor e saibamos como nós devemos viver. Pedimos a Tua bênção nesta manhã, no estudo dessa matéria, para que cresçamos em conhecimento e em comunhão com o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu começo citando o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós vamos tratar nesta manhã deste assunto que é vastíssimo, né? Livros grossos são escritos sobre este assunto. Então, o que cabe numa aula de 50 minutos é um voo panorâmico. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos ver as principais coisas, mas no final eu recomendo alguns livros, se você se animar com a matéria e quiser se aprofundar, há bons livros em português sobre o assunto. Nós vamos tratar dos textos clássicos sobre aliança, mas eu coloquei um texto poético aqui de propósito, porque muitas vezes nos textos poéticos você tem menções à aliança, tá? Começamos então definindo, eu trago aqui 3 autores, o Sproul, o Bullinger, que foi um reformador, e o Palmer Robertson, que é um erudito, né, estudioso das alianças, com alguns livros, e ainda é vivo, esteve no Brasil há pouco tempo. Então o Sproul diz assim: a estrutura básica do relacionamento que Deus tem estabelecido com o seu povo é a aliança. Deus trata conosco por meio de alianças. O Bullinger: o pacto é o concerto entre Deus e o homem em um marco de certas obrigações. Por parte de Deus estão as promessas, por parte do homem está a condição de guardar o pacto, temendo ao Senhor, andando em seus caminhos, servindo de todo o coração. E o Palmer Robertson: a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Alguns termos que são importantes: berite do hebraico, que é aliança, concerto, pacto, testamento, ocorre 286 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento é diateque, que ocorre 33 vezes. E eu fiz questão de colocar o termo em latim, que não aparece na Bíblia, né, porque eu sou hebraico e grego, mas em latim é foedos, que dá origem à palavra federação, federal, né, que são termos que a gente vê aí no nosso país. Nós somos uma república federativa, não somos? O que é federação, federativo? É a ideia de termos um representante, porque as alianças contam com representantes, com cabeças federais. Isso tem tudo a ver com a nossa teologia. O sistema presbiteriano é um sistema federativo, de representação, tá? Então, quem é que dirige a igreja? São os presbíteros eleitos pelo povo da igreja. É um sistema de representatividade, tá? Características
da aliança, do pacto, né? Primeiro, ela é unilateral, diferentemente de um contrato que é bilateral, a aliança não é feita entre iguais. Tá, então vamos simplificar isso. Num contrato, você tem as duas partes dando os termos. Tá bom para você assim ou quer acrescentar mais alguma coisa? No pacto não, o pacto é unilateral, porque não se tratam de iguais, é um soberano, que é Deus, com os seus súditos, que são seres humanos. Então os termos do pacto não são uma combinação das duas partes, os termos do pacto vêm do próprio Deus. Tá? Não se assemelha com um contrato, se assemelha mais com um anúncio do rei, daquele que venceu a guerra, de como serão os termos agora do serviço. Tá? Mas nós vamos ver que são termos para o nosso bem, são termos misericordiosos, mas é unilateral. O pacto ou a aliança conta com elementos, então você tem partes, você tem promessas, condições e penalidades, isso vai ficar mais claro. A aliança é cruenta, ela envolve sangue, tá? Então, as alianças que aparecem na Bíblia entre Deus e o seu povo envolvem sangue. Por exemplo, quando Deus fez aliança com Abraão, Ele ordenou que Abraão cortasse animais no meio, e o fogo passou pelo meio dos animais. Era a ideia de que se alguém quebrasse a aliança, ia acontecer um castigo sobre aquele que quebrasse a aliança. Então as alianças bíblicas, elas contam sempre com sangue, tá? Gênesis 15 é o texto que fala, vamos lá para Gênesis 15 então, Gênesis 15, 7 a 21. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. E também Jeremias 34:18, para identificarmos este aspecto cruento de sangue. Jeremias 34:18. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Então, este aspecto de sangue. Entrando então nos pactos, nós vamos ver primeiro o chamado pacto de obras, e depois o pacto da graça. E no pacto da graça nós vamos ver as chamadas dispensações ou administrações do pacto da graça. Mas primeiro, o que nós chamamos de pacto de obras. O que é o pacto de obras? Embora no Gênesis nós não tenhamos a palavra pacto aparecendo, em Oséias nós temos: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim.
Embora nós não tenhamos a palavra pacto no relato de Gênesis 1, 2 e 3, o que nós temos ali é um pacto de fato. A Confissão de Fé de Westminster diz: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Então, por que é chamado pacto de obras? Porque não é um pacto firmado em fé, é um pacto firmado em obediência, obediência que se faz com obras, né? Esse é o ponto. Pacto de obras é um pacto que Deus fez com o homem, com a condição de ele obedecer, de ele praticar obras. Este é o pacto de obras. Quais são as partes, a promessa, as condições, a penalidade e o sinal? As partes: Deus e Adão. Adão sendo representante da raça humana, porque você observa que o pacto tendo sido quebrado, os efeitos, eles desceram para toda a descendência. Paulo trata sobre isso em Romanos 5, de 12 a 19, quando ele fala desta primeira aliança e da segunda aliança. Romanos 5, de 12 a 19, diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E assim o texto segue, fazendo essa comparação de que o pecado e a morte entram por meio de um, Adão, e depois são resolvidos por meio de um também, Jesus Cristo. Observe como Deus trabalha com cabeças federais, com representação, tá? Para o nosso bem. Não é incomum alguém dizer o seguinte: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Se Adão pecou, o problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ora, é bom que você confie em representação, porque assim como Deus usou Adão nos representando, Ele usou Jesus Cristo nos representando. Então, não negue representatividade, porque nós precisamos de Cristo para ser o nosso representante, tá? Deus trabalha assim, com representantes, com cabeças federais. As partes então estão bem estipuladas aqui. Qual é a promessa? A promessa é de vida. Veja, aqui nós entendemos mais por implicação, porque o que está claro no texto, lá em Gênesis, são as palavras que Deus fala, né? No dia em que comerdes, certamente morrereis. A morte está bem clara no texto, mas por implicação, se desobedecendo eles enfrentariam morte, obedecendo eles teriam o quê? Teriam vida. Essa é a ideia. Tá? Então a promessa seria de vida. Romanos 10, 5 nos dá base para dizermos isso. Tá? E aqui, irmãos, a gente está usando o que nós chamamos de um princípio de interpretação bíblica, que é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Textos mais escuros recebem luz de textos mais claros, tá? Então, quando a gente tem alguma dúvida num texto, a gente usa o restante da Bíblia para lançar luz nesse texto. Romanos 10, 5, então, nos diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Em outras palavras, se Adão pecasse e pecou, morte. Se obedecesse, vida, viveria por meio da lei.
Gálatas 3,12, na mesma linha, Gálatas 3,12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É possível alguém ser salvo pela lei? Se nascer alguém sem pecado e se mantiver sem pecado a vida inteira, ele não precisa da salvação de Cristo, ele é salvo pela lei. Nós sabemos que isso é impossível, porque todo ser humano já nasce em pecado, por conta da nossa herança adâmica. Tá? Mas se alguém nascesse sem pecado e vivesse sem pecado, poderia ser salvo pela lei. Tá? Paulo diz que a lei foi enferma por causa da carne, por causa do pecado, e por isso ela não pode mais salvar ninguém. Quais eram as condições? A condição era a obediência. Vamos lá para Gênesis 2, 16 e 17. O que foi requerido neste pacto? Obediência. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A condição era a obediência. Qual era a penalidade? Morte, certamente morrerás. Qual era o sinal ou o sacramento que nós tínhamos ali no começo? A árvore da vida. A árvore da vida estava ali como um sinal deste pacto. Tá? Tanto é que quando eles quebraram, eles foram expulsos do jardim para não ter acesso à árvore da vida. A árvore da vida estava ali como comunhão e fonte de vida eterna. Eles foram tirados para não ter mais acesso à árvore da vida. Esse é o pacto de obras. E o que é o pacto da graça, que veio na sequência? Por quê? Porque o pacto de obras foi quebrado, né? Ele foi quebrado. Então, na sequência, Deus manda o pacto da graça. E eu cito aqui Jesus: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, na confissão de fé de Westminster, na sequência do texto, nós lemos: tendo-se o homem tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida, por meio deste pacto, quebrou o pacto de obras, não tem mais vida, tem morte. O Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Então vamos lá. Quais são as partes? Agora, Deus e Cristo. Cristo é o nosso representante agora, tá? No pacto da graça. Não é mais um homem. E nós lemos Romanos 5,12 que faz essa comparação. Você tem o primeiro Adão e o segundo Adão. Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo, porque ele pecou, ele caiu. Pelo segundo homem, que é Adão, você tem a vida. Aliás, irmãos, é muito interessante. Oi? O segundo que é Jesus. Eu falei outra coisa? Tá. Isso, o segundo é Jesus. O segundo Adão é Jesus, tá? Aliás, é muito interessante nós compararmos o que acontece no comecinho do ministério de Jesus Cristo. Você se lembra? Ele foi batizado, uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo levou Jesus para uma prova. Jesus não se achou sem querer no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser provado. E qual era a prova? Ele passaria 40 dias ali sem comer e ele seria tentado pelo próprio diabo. E aí você compara com Éden, né? O Éden e o deserto. Só que as condições são muito diferentes, né? No Éden, ele tinha todo tipo de fruta para comer. Ele não estava em jejum no Éden, Adão. No Éden, Adão não tinha solidão, ele tinha Eva do seu lado. No Éden, ele estava com todas as condições confortáveis. Jesus no deserto, primeiro era um deserto, não tinha água, não tinha comida, não tinha planta, não tinha nada. Segundo, ele estava sozinho.
No Éden, Adão e Eva foram tentados por uma serpente que conversou com eles. No deserto, Jesus foi tentado por Satanás em pessoa, o próprio Satanás, se mostrou ali como um anjo de luz. E o que aconteceu? No Éden, Adão e Eva estavam com barriga cheia, não precisavam comer, mas comeram porque cobiçaram. No deserto, Jesus estava 40 dias sem comer, imagine a fome. E aí o diabo chega e fala: olha, transforma esses pães em pedras. Transforma essas pedras em pães. Para Jesus isso seria facílimo, transformar pedra em pão, né? Manda que os anjos venham te servir. E o diabo foi tentando, e Jesus respondendo com textos da palavra decorados: não só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ali na fraqueza do seu corpo, mas na força do seu espírito, dando respostas pela palavra. Então observe que o primeiro Adão falhou na prova, e era uma prova fácil. O segundo Adão, Jesus Cristo, passou triunfantemente na segunda prova, tá? É por isso que nós temos a salvação em Cristo. Ele fez o que o primeiro Adão não conseguiu. Qual é a promessa do pacto da graça? Vida e salvação. Agora é preciso de salvação porque houve a queda. No pacto de obras, a princípio não havia queda. Quebrado o pacto, eles precisaram de salvação. Qual é a condição? No pacto de obras era obediência. Eles tinham que obedecer. Agora é fé. Então, para sermos salvos, nós não precisamos mais obedecer. Nós precisamos crer. A obediência é um resultado, mas a salvação é pela graça, por meio da nossa fé. Não é aquilo que nós fazemos. Por que não? Porque tudo o que precisava ser feito, Cristo fez. Ele viveu uma vida de total justiça. E qual é a penalidade? A morte também, a morte eterna. A confissão de fé segue: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à eterna herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Então eu digo aqui que testamento é sinônimo de aliança, é um dos termos para aliança. É por isso que a tua Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? A gente fala em testamento, a gente sempre pensa na ideia de alguém que morreu e legou algo. Está implícito aqui no termo, mas a ideia é mais de aliança. A Bíblia está dividida entre uma antiga aliança e uma nova aliança. Essa é a ideia. Seriam formas diferentes de administração da mesma aliança. Tá? A nova aliança prometida é uma forma de administração da mesma aliança da graça. Ok? Mas a Bíblia pode ser dividida assim, em antiga aliança e nova aliança. E o texto de Hebreus 9 fala sobre isso. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, onde há morte, há testamento. Tá? E Cristo então é o mediador desta nova aliança. Ainda a confissão de fé: este pacto ou aliança no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Este se chama o Antigo Testamento. Então, alguns destaques aqui. Primeiro, começou em semente logo depois da queda, na lei, antes do Evangelho. Então, este pacto da graça, no tempo da lei, quando é que começa o pacto da graça? Logo depois da queda. Quando o pacto de obras não é cumprido, Deus providencia uma salvação que nós chamamos de pacto da graça. Então ele começa logo depois da queda, ele se estende até Cristo. Tá?
Na lei, no tempo da lei, antes de Cristo, ele foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal, tudo prefigurando Cristo, tudo apontando para Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. A circuncisão apontava para Cristo. O cordeiro pascal apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Este pacto é oferecido, então, ali na lei desta forma, tudo prefigurando Cristo. Estes textos vão nos dar base nesse sentido. Acompanhem comigo, Hebreus 1, 1 e 2, que é justamente o texto que fala de como Deus se apresentou no passado e como Ele se apresenta agora, né? Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 2 Coríntios 3, de 6 a 9. Abra comigo, 2 Coríntios 3, de 6 a 9. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aqui é justamente a comparação de como essas coisas foram reveladas no Antigo Testamento, né? Letras em pedras, você lembra do quê? As tábuas, os 10 mandamentos. Né? Então, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, porque ela estava brilhando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui está falando justamente da administração do pacto da graça no Antigo Testamento, que foi inferior a como ela é manifestada agora no Novo Testamento. Por quê? Porque todas aquelas coisas do Antigo Testamento apontavam para o Messias. No Novo Testamento, você tem o próprio Messias. Então é muito mais glorioso. Essa é a ideia. Por quê? Porque as promessas, profecias e sacrifícios, tudo apontavam para Cristo. Veja Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles quem? Aqui é uma referência ao povo do Antigo Testamento. A ideia, e aqui esse texto está vinculado a quando fala que por aquele tempo lá na lei, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Veja, no Antigo Testamento, eles tinham fé num Messias que viria. Eles não tinham lá o Messias para crer. Os sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito. O Espírito Santo já agia no coração deles lá atrás, por quem tinham plena remissão de pecados. No Antigo Testamento, eles já tinham perdão de pecados. Em Cristo, sim, mesmo sem saber. Mas os sacrifícios apontavam para Cristo. Então eles tinham plena remissão de pecados e salvação eterna, já no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, quando alguém pecava, oferecia um sacrifício, ele tinha perdão verdadeiro. A ideia é a seguinte: Cristo, ele derrama o seu perdão para trás e para frente. Para trás, sendo o redentor do povo do Antigo Testamento. Como? Como é possível, pastor? Os sacrifícios. Deus estipulou que os sacrifícios, eles seriam tipos de Cristo. Assim como Cristo derrama o seu perdão, 2000 anos depois, sobre nós. Tá? Então a cruz é o centro da história, e o perdão da cruz é aplicado para os eleitos de todas as épocas, tanto os de trás quanto os da frente. Os da frente somos nós, né? E aqueles que ainda virão. Tá? Então é o poder da obra salvífica de Cristo. Gálatas 3, 8, 9 e 14.
Gálatas 3, 8, 9 e 14. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olha aqui, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Que coisa estranha, pastor, Evangelho para Abraão? Como assim? Em ti serão abençoados todos os povos. Ou literalmente, em ti serão benditas todas as nações da terra. Era o Evangelho que já estava sendo anunciado lá atrás para Abraão, tá? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha, veja como as coisas não são separadas, Israel e igreja. Não, é tudo igreja, gente. É tudo igreja. É o crente Abraão que recebeu o anúncio do Evangelho, de que da semente dele, do seu descendente, que é Cristo, as nações seriam abençoadas. Estamos aqui no verso 9, veja o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja como não tem na Bíblia judeus e gentios. Israel é o povo prometido, eles vão ser salvos, Israel todo vai ser salvo, e nós depende. Não, nós somos Israel espiritual. Pedro fala para gentios: vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando com gentios. Então é tudo uma coisa só. Nós somos descendentes de Abraão dentro digamos, de um aspecto espiritual. E somos descendentes reais, porque o descendente que receberia as promessas de Abraão era Cristo, e quem está em Cristo é herdeiro dessas promessas. Paulo diz: a promessa não foi feita aos descendentes, mas foi feita ao descendente, e o descendente é Cristo, e quem está em Cristo é herdeiro dessas promessas. Então você não tem uma separação entre uma salvação que é dada para judeus e uma salvação que é dada para a igreja. Não, é igreja. Nós somos irmãos do crente Abraão, que está sendo citado aqui, ok? Muito bem. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças nas quais este pacto é ministrado passaram a ser a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Eu pintei de vermelho para fazer uma comparação, porque aqui sob a lei, o pacto da graça foi administrado como? Promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas a quem? Ao povo judeu. Agora, no Evangelho, como é que este Evangelho é manifestado? Ou ministrado? Pregação da palavra. A gente não está mais sacrificando animais aqui na igreja. Pregação da palavra, a administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E agora ele é aplicado a todas as nações. Antes era ao povo judeu. Questão óbvia, né? A fé foi revelada primeiro a Israel, e depois os outros povos foram enxertados como oliveiras sendo enxertadas na oliveira brava. Por estas ordenanças, então note, agora os nossos sacramentos não são mais cruentos, não tem mais sangue. No Antigo Testamento, circuncisão tinha sangue, sacrifício de animais tinha sangue, tudo tinha sangue. Quando Cristo, que é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, morre, a última gota de sangue termina nele. Agora, nós não lidamos mais com sangue, nós lidamos com água do batismo e com pão e vinho da ceia. Percebe? Então, estas ordenanças, batismo e ceia, posto que em número menor só são 2, e no passado você tinha mais de 20 tipos de sacrifícios diferentes, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade, qual é o grau de dificuldade de eu pegar um pouco de água e derramar na cabeça de um bebê? Nenhuma. Agora, prepare um holocausto. Vá preparar um holocausto. Ou vá fazer uma circuncisão. Então veja,
é mais simplicidade, tá? Os sacramentos da nova aliança são mais simples e tem menos glória externa, com certeza. O tabernáculo por dentro era glorioso, era de ofuscar os olhos, a quantidade de ouro, de prata e de bronze, era de ofuscar os olhos, tá? Os sacrifícios tinham o seu aspecto de cheiro, sangue, fumaça, né? Era tudo muito portentoso. Os sentidos operavam, você ouvia o barulho dos animais sendo mortos, o cheiro do sangue queimado, né? Os sentidos eram exercitados. Havia glória. No Novo Testamento é menos glória externa. O batismo, nós sabemos o significado espiritual, mas o ato em si, eu não estou lidando aqui com ouro, com prata, com bronze, é com água, é menos glória. A ceia é simples, pão e vinho. Eu não estou lidando com coisas gloriosas, né? Externamente gloriosas. O pacto se manifesta, mesmo que mais simples e com menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações. A todas as nações, não são mais aos judeus, mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. Como assim? Mais plenitude. Circuncisão era coisa só de menino, óbvio. Batismo, meninos e meninas. As mulheres no batismo são incorporadas. O sacramento é mais pleno. Tá? A Páscoa. A Páscoa era uma refeição basicamente para famílias judaicas que participavam. A ceia é para todos os povos. É mais pleno. Tá? Então veja, os sacramentos da nossa época não são portentosos e gloriosos como os do Antigo Testamento. São mais simples, mas são mais eficazes. Tem mais eficácia espiritual, tem mais amplitude, atingem todos os povos, atingem todas as pessoas. Eles têm mais eficácia espiritual e são a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. Isto é chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então, quando se fala de Antigo e Novo Testamento, não se quer dizer dois pactos, tá? Nós temos dois pactos, que são o pacto das obras, feito com Adão, representante, que falhou, e o pacto da graça, que apresenta múltiplas dispensações, que é o que eu vou mostrar agora. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substâncias, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então, quando eu falo do pacto feito com Adão depois da queda, tá? Porque Adão já iniciou-se no pacto da graça, não mais como representante, mas como representado, tá? Porque nós cremos que Adão foi salvo, tá? Mesmo depois da queda. Então, no pacto da graça, ele está agora como nós estamos também, sendo representados por Cristo. E os outros pactos, que nós vamos mostrar claríssimos, Noé, Abraão, Moisés e Davi, culminando em Cristo, tudo isso aqui são dispensações ou administrações do mesmo pacto, o pacto da graça, tá? Então, não sei se ficou claro, você tem o pacto de obras no comecinho, né, até o capítulo 3 de Gênesis, em que Adão falha, e a partir daí você tem um pacto da graça correndo a Bíblia inteira, mas sendo administrado e confirmado e aumentando os termos no decorrer dos tempos, e visivelmente com estes aqui. É certo que o pacto, por exemplo, feito com Abraão, ele é confirmado depois com seus filhos, e há menções claras, né? O pacto que foi feito com Abraão, o pacto que foi feito com teu pai Abraão, ou no caso de Jacó, o pacto que foi feito com os teus pais Abraão e Isaque, é um pacto que ele vai sendo construído e as cláusulas vão aumentando. Vamos vê-los então, nós vamos ver todos, tá? Rapidamente. O primeiro, Adão, que é chamado a aliança do começo. E bem explicado, como eu já falei, né?
você tem Adão sendo representante do pacto de obras, mas esse pacto cai, e agora nós vemos Adão aqui continuando no pacto da graça, não mais como representante, mas com alguém que usufrui. Nesta primeira aliança, você tem os mandatos criacionais, que são o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. O mandato cultural é o mandato, vamos ver o texto, né? Mas que diz respeito ao cuidado com toda a terra, ao desenvolvimento da cultura. Veja lá, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que nasce, todo animal que rasteja pela terra. A ideia aqui de enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre a criação. Esse é um mandato que nós chamamos de mandato cultural. É a ordem que Deus dá para que Adão e os seus descendentes dominem sobre a terra, desenvolvam a cultura. Essa é a ideia, tá? Esse mandato é dado antes da queda, mas depois da queda ele continua. Ele vai ser repetido em Noé, por exemplo, bastante claramente. E continua para nós. Nós ainda temos a responsabilidade de zelar pela criação de Deus, de zelar pelos animais, dominar os animais, né? De desenvolver a cultura. E isso vai acontecer. Você já reparou que o mundo começa com um jardim e termina com uma cidade? Olha o desenvolvimento, tá? Começa com o jardim do Éden. Apocalipse não tem mais jardim. Apocalipse é uma cidade murada, né? Com pedras preciosas, é um alto desenvolvimento de cidade. Então a ideia é que o mandato cultural, ele mesmo com o pecado, com as limitações do pecado, ele foi seguindo. Dos descendentes de Adão e depois dos descendentes de Noé, você tem desenvolvimento de metalurgia, de habitação em tendas, de instrumentos musicais. A sociedade está se desenvolvendo e continua se desenvolvendo conosco. O mandato social, que tem a ver com as famílias, né, com a sociedade, em termos de procriação. Gênesis 2, 21 a 24. 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então você tem aqui a família. Se aqui no primeiro você pode chamar de trabalho, né, porque eles vão trabalhar para desenvolver a sociedade, o mandato social você pode chamar de família, de relações familiares. Então, Deus ordena que Adão e Eva se procriem, né, casem-se, tenham filhos, se multipliquem, e essa ordem segue mesmo depois do pecado. Observe que quando ocorre a queda, em Gênesis 3, Deus ratifica isso, dizendo: em meio a dores darás luz a filhos. Então não cessa a procriação depois do pecado, ela vai ter uma multiplicação de dores, mas ela vai continuar. E o mandato espiritual, que está em Gênesis 2, de 1 a 4, que é quando Deus termina a criação e santifica um dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja, Deus poderia terminar a criação e apenas dizer: descansei no dia 7º, ponto final, vocês descansem também. Ele poderia só ter feito isso, mas ele abençoou e santificou esse dia. Ele tornou este dia santo. Nós, crentes protestantes, temos dias santos? Temos o domingo. Quantos domingos tem no ano? 52 ou 53, né?
nós temos 52 dias santos, que se chamam domingos. É o dia em que nós paramos nossas atividades para adorar a Deus, tá? Estes são os nossos dias santos, porque Deus santificou esse dia. Então você tem um mandato espiritual, que é você ter comunhão com Deus. Depois da queda, essa comunhão, ela continuou, agora sendo mediada por sacrifícios, para que nós tivéssemos o perdão, mas essa comunhão continuou. A segunda aliança, a aliança de Noé, que é chamada aliança da preservação. E aqui eu vou colocar o texto para ficar bem claro como houve de fato uma aliança. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança. As alianças têm sinais, né? Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre toda a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então veja, o berite, né, a aliança está clara aqui, repetida várias vezes. Você tem a promessa de Deus, não será mais destruída a terra por meio de águas. Deus aposentou o seu arco, essa é a ideia, né? O que é arco para o povo de Israel? Arco e flecha, um instrumento de guerra, tá? Ninguém varre a casa com arco. Arco tem um objetivo: guerra, tá? Arco e flecha. E a ideia é de que Deus aposentou o seu arco. Então toda vez que a gente olha para o céu e vê o arco de Deus aposentado, né, ali parado, é a ideia de que Deus não vai mais destruir este mundo por água. Vai destruir por fogo, né? Vai ser pior. Mas por água não será mais destruído, tá? É a aliança da preservação. E veja, no Éden, ali no primeiro pacto, você tem, né, elementos de cuidado, domínio sobre animais. E aqui também os animais são mencionados, né? É um pacto estabelecido com Noé, aves, animais domésticos, animais selváticos. A ideia destas alianças da graça, ou dessas administrações da mesma aliança da graça, é que cada administração nova acrescenta um aspecto, né? Vai acrescentando aspectos diferentes. Aliança com Abraão, aliança da promessa. Lá em Gênesis 17: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Outro aspecto aqui, né, acrescentado. Abrão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Então veja,
Aqui você tem acréscimos nas promessas, né? Se a promessa dada a Noé seria de que a terra não seria destruída mais por água, uma aliança de preservação, aqui nós temos um acréscimo na promessa, de que nações e reis virão dentro do povo de Deus, por meio de Abraão. Nós temos um sinal da aliança. O sinal da aliança de Noé é um arco-íris. O sinal da aliança de Abraão é a circuncisão, né? Esse é o sinal. Moisés, a aliança da lei, Deuteronômio 4 e Deuteronômio 5. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra, em 2 tábuas de pedra. Chamou Moisés a todo Israel e lhe disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí segue o texto com todos os 10 mandamentos, que são o resumo da lei. Então observe, uma aliança feita com Moisés, uma dispensação nova, uma administração nova feita com Moisés, com elementos novos, porque agora você tem os 10 mandamentos, como sinal desta nova aliança. Você tem um acréscimo de informações, digamos, das prescrições, né? Você tem um acréscimo aqui. E por fim a aliança com Davi, por fim não, né? Porque virá com Cristo. Mas quanto a Davi, nós temos aqui o seguinte, 2 Samuel 7, 11 a 16, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Você deve ter observado que a palavra aliança não aparece aqui, tá? Mas vai aparecer depois. Por exemplo, em 2 Samuel 23, 5. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo bem definida e segura, não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? E no Salmo 89, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então o que a aliança com Davi acrescenta? Agora, além de sermos um povo do Senhor, como foi prometido a Abraão, nós teremos um trono eterno. Aqui está apontando para Cristo. O filho de Davi que vai ter um trono eterno não é Salomão. Salomão morreu. O trono eterno é Jesus Cristo. E os autores do Novo Testamento vão citar isso aqui atribuindo a Cristo, de fato, tá? A sepultura de Davi nós sabemos onde está, de Salomão também, mas o trono eterno é o trono de Cristo. Nós temos este acréscimo aqui de informação. E por fim Cristo, que é a consumação, né? A aliança da consumação. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E Hebreus, explicando isso, fala: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor,
Aqui ele está citando Jeremias 23. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a aliança que é consumada em Cristo, que é chamada nova aliança, mas na verdade é uma administração da mesma aliança da graça, ela é superior em vários sentidos, porque agora é o próprio Cristo, não são mais sacrifícios. É uma aliança que não é mais escrita em tábuas de pedra, mas é escrita no coração das pessoas, e é uma aliança que provê expiação de pecados. Você vê que nas outras alianças você não tinha essa informação, nessa você tem. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então observe que quando a gente diz que não são dois pactos, mas um, sob várias dispensações, você tem Deus acrescentando informações a cada pacto, mas é um pacto só, apontando para Cristo e culminando em Cristo, né? Aqui é prometido um rei eterno, na sequência vem o rei eterno. E Cristo então, ele pega todas as promessas, tudo que apontava para ele, e sintetiza e sumariza nele, e cumpre todas as coisas nele. E ele mesmo fala, é o sangue da nova aliança, tá? Tudo culmina em Cristo. Algumas aplicações então, encerrando aqui o nosso estudo. A obra redentora de Deus é uma só, ela começa no Éden, passa por Noé, Abraão, Moisés, Davi, e consuma-se em Cristo. Tá? Existe uma corrente no meio evangélico chamado dispensacionalismo. Tá? Para o dispensacionalismo, você tem Israel como o povo que vai ser salvo, a igreja como um período intermediário, para no final dos tempos voltar Israel. Tá? Então o Messias vai sentar-se num trono em Israel, vai julgar os povos da perspectiva geográfica e econômica de Israel. Isso se chama dispensacionalismo. Eles fatiam a Bíblia, né, em várias dispensações, e no final Israel é o suprassumo, é o povo escolhido. Tá? Isso não faz justiça ao que nós acabamos de ver. A Bíblia chamando Abraão como crente Abraão, a quem foi anunciado o Evangelho lá atrás, em quem, na sua descendência, seriam benditas todas as nações da terra. Veja, você tem um povo de Deus na Bíblia inteira, né? E Deus trata este povo com diferentes administrações da mesma aliança, que culmina em Cristo. Então nós somos salvos assim como Abraão e os seus descendentes foram salvos. Não há um céu para judeus e um céu para estrangeiros. Nós somos Israel espiritual. Tá? Há uma sequência de salvação que por meio das alianças pega a Bíblia inteira e o povo inteiro. A obra redentora de Deus é uma só. A revelação de Deus é progressiva, a cada aliança mais informação é fornecida até o seu ápice em Cristo, como nós vimos. A igreja de Deus vem desde o Éden, em Cristo somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. A igreja não começa no Novo Testamento. A igreja, que tem como definição comunhão dos santos, começa com o primeiro casal, Adão e Eva, que era um povo de Deus, e segue, tá? É o povo reunido que é a comunidade dos santos e é a igreja. Nossos filhos são filhos da aliança. A circuncisão de Abraão é continuada no batismo, que é chamada por Paulo de a circuncisão de Cristo. Tá? Então, da mesma forma que as crianças eram recebidas em Israel, os meninos, né? As meninas entravam por representação. Por meio da circuncisão, os nossos filhos são povo do Senhor também, da mesma forma. Ora, que estranho seria se as crianças fizessem parte da vida de Israel desde o seu nascimento, como de fato faziam, e aí quando chega o Messias, as crianças são excluídas. Não, agora tem que ter fé. Seria muito estranho, Os judeus estranhariam muito, porque as crianças, desde o 8º dia, participavam da vida de Israel.
né? Então, quando chega o Messias, você troca o rito. Não é mais um rito cruento, que era a circuncisão, ilimitado, porque só pegava meninos. O rito agora é o batismo. O batismo, Paulo fala aos Colossenses, é a circuncisão de Cristo, é a substituição da circuncisão, é a circuncisão de Cristo. Então, veja como isso está inserido nas alianças, né? Por quê? Porque Deus lá atrás disse para Abraão, a promessa é para você e para os teus filhos, e para os descendentes. E Pedro falou a mesma coisa, a promessa é para vós e os vossos filhos, que credes, né? É para a descendência também, tá? Então, é difícil você entender o batismo de crianças, de filhos de crentes, desvinculado das alianças. Tá? Você tem que entender esse esquema bíblico de alianças, Deus trata conosco por meio de alianças, para entender que nós fazemos parte do mesmo povo. As promessas feitas para Abraão, elas nos atingem, né? Elas foram feitas para nós também. Muito bem, para aprofundamento, alguns livros aqui que eu indico. O Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson. Aliás, no canal do YouTube do Seminário JMC, nós temos uma sequência de palestras justamente com o Palmer Robertson, tá? Se você quiser assistir, está disponível lá no canal Seminário JMC. E aqui você tem outros livros, né? Um livro em espanhol, do John Murray, alguns livros da nossa editora, Selado com Juramento, do Paul Williamson, do Cornelis Venema, Cristo e a Teologia do Pacto, Unidade e Continuidade na Teologia da Aliança, do Olsey, e aqui 3 livros que são guias de estudo da Confissão de Fé de Westminster, quando eu trabalhei com Pacto de Obras especialmente. O do Joseph Paipa, Confissão de Fé, um guia de estudos, do Rod, Confissão de Fé de Westminster comentada, e do Chad Van Dixhorn, Guia de Estudos da Confissão de Fé. Existe um outro livro aqui sobre pactos que eu acabei me esquecendo de colocar, que se chama O Deus da Promessa, do Michael Horton, da nossa editora também. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, porque nós demos aqui um voo bem panorâmico, tá? No assunto, mas se você quiser se aprofundar, tem aí os vídeos e os livros. Muito bem. Alguma dúvida, alguma colaboração? Sim, Silvana. Reverendo, acho até que o senhor já falou, porque quando o senhor coloca que a redenção começou no Éden, obviamente que isso implica que a própria predestinação diz que antes da criação do mundo já havia a cruz, né? Sim, exatamente. Veja, a queda é um evento histórico, né? E a redenção também, porque logo depois da queda, Deus promete que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Possivelmente eles acharam, sem as luzes e as informações que nós temos, que o primeiro filho seria esse, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas não, era o descendente da mulher apontando para Cristo. Era a ideia de que aquele que esmagaria a cabeça da serpente não seria um anjo, não seria um poder de Deus, seria alguém que nasceria da descendência da mulher, tá? Nasceria de mulher. São eventos históricos. Agora, antes de Deus criar o mundo, nos tempos eternos, e Paulo fala aos Efésios, né, sobre isso, Deus já tinha feito todo o plano, inclusive da eleição, da salvação de um povo para si. Tá? Então, nos tempos eternos, Deus criou aquilo que nós chamamos de decreto. Ele decretou tudo o que aconteceria antes do primeiro dia da criação. De forma que é como se ele apertasse um play. E aí, criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e aí começa a história do mundo. Mas tudo que, desde o primeiro dia da criação até hoje acontece, tudo isso foi escrito nos decretos eternos de Deus, antes da fundação do mundo. Porque Deus não lida com improviso, né? Deus executa o seu plano. Dentre milhões de possibilidades, Ele escolheu uma possibilidade, né? Um plano que conteria criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção pelo próprio Filho. Todo este plano gigantesco
foi decretado antes de começar. Tá? Antes de começar. Ok? Sim, Denise. Sim. O Reverendo Paulo Brasil também tem estudos nessa área, tem vídeos no YouTube. Então, se você digitar lá, Reverendo Paulo Brasil, Doutrina do Pacto, também tem. Sim, Vera. A gente pode pensar que os legalistas, os judeus, né, que começaram a atribuir um valor de salvação para os sacrifícios, que Abraão já não era, ele tinha noção que era a promessa, né, que não era o sacrifício que salvava, como não é a Santa Ceia, né? Sim, houve muita deturpação dos judeus com relação à lei, né? Veja, a lei apontava para os sacrifícios que apontavam para o Messias. É certo que dificilmente o judeu tivesse essa percepção que nós temos, né? De que eu estou fazendo esse sacrifício aqui, mas um dia virá um homem morrer. Eles não tinham essas informações. A revelação é progressiva, as informações vão sendo dadas no decorrer dos tempos. Quando chega em Isaías, aí nós temos muita informação sobre o Messias, né? Agora, quando Jesus vem, ele se depara com homens que tinham a lei para ler e estudar, mas eles estavam fora dessa lei, né? Eles haviam corrompido bastante o ensino do Antigo Testamento. E eles eram legalistas, eles achavam que de fato, pelo fato deles serem judeus, eles estavam salvos. E aí Cristo fala, eu posso dessas pedras levantar judeus, né? Paulo vai dizer, nem todo o que é de Israel é filho de Abraão, nem todo mundo. Tá? Então, os judeus, eles tinham essa confiança vã de que, tendo sangue judeu, estavam salvos imediatamente, ou passando pela circuncisão, já estavam salvos. Esse legalismo, essa ideia de que eles eram salvos pela lei. E Cristo combateu tudo isso, né? Os embates maiores de Cristo foi justamente com religiosos, porque eles haviam distorcido totalmente o ensino dos seus pais, dos patriarcas. Eles estavam seguindo outras coisas. Então Jesus, ele bate muito nos religiosos, nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, porque eles não estavam mais seguindo a fé de Abraão, Isaque e Jacó, de Davi, eles estavam seguindo outras coisas. Tá? Ok, vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, te agradecemos por tua palavra que é tão rica, ó Pai, que tem tanto conteúdo para que nós aprendamos. Nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pelos pactos administrados pelo Senhor para o nosso bem, para a nossa salvação. Te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso representante, por meio dele fomos salvos. Te louvamos, Pai, por tão grande salvação. Pedimos que continue abrindo a nossa mente, o nosso coração, para recebermos cada vez mais do Senhor, para aprendermos cada vez mais de Ti. Abençoa-nos neste dia, dá-nos descanso, dá-nos comunhão contigo e alegria, Pai, de estar adorando o Teu nome neste dia. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.